Eu e meu grupo a gente vai falar sobre as civilizações mesopotâmicas. As civilizações mesopotâmicas, um legado de inovação e legislação. A Mesopotâmia, frequentemente chamada de berço da civilização, foi o lar de algumas das mais antigas e influentes civilizações da história humana, localizada no crescente fértil entre os rios Tigres e Eufrates. Esta região testemunhou o surgimento de culturas complexas que deixaram um legado duradouro em termos de política, religião, ciência e cultura. Sumérios. Os sumérios são frequentemente considerados os pioneiros da civilização mesopotâmica, estabelecendo-se na região por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Eles desenvolveram as primeiras formas de escritas cuneiforme, sistemas de irrigação avançados e instituições sociais complexas, como templos e palácios. As cidades sumérias como Ur e Uruk tornaram-se centros de cultura e comércio. O sistema da escrita dos sumérios é conhecido como escrita cuneiforme. Esta é uma das formas mais antigas de escritas conhecidas, utilizada pelos sumérios na Mesopotâmia, por volta do quarto milênio a.C. O termo cuneiforme deriva do latim cuneus, que significa cunha, devido à forma dos caracteres que deram efeitos ao pressionar uma cana ou um estilete de forma triangular em placas de argila úmida. A escrita cuneiforme era inicialmente pictográfica, com símbolos representando objetos e conceitos simples. Com o tempo, esses símbolos evoluíram para representar sílabas, permitindo a escrita de uma variedade maior de palavras e ideias. No entanto, o sistema cuneiforme era complexo e exigia o conhecimento de centenas de sinais diferentes para expressar completamente a linguagem suméria. Os sumérios utilizavam a escrita cuneiforme para uma variedade de propósitos, incluindo registros comerciais, contabilidade, documentos legais, literatura e registros históricos. Eles escreviam em tabuletas de argila úmida, que eram então secas ao sol ou cozidas em forno para preservar as inscrições. Essas tabuletas, muitas vezes encontradas em sítios arqueológicos, fornecem uma rica fonte de informações sobre a vida e a cultura suméria. Ao longo do tempo, a escrita cuneiforme foi adotada por outras civilizações da Mesopotâmia, como os arcádios, babilônios e assírios, e foi adaptada para escrever outras línguas e além do sumério. Este sistema de escrita manteve-se em uso por cerca de 3.000 anos, até ser eventualmente substituído pelo alfabeto fonético no primeiro milênio a.C. Apesar da sua complexibilidade, a escrita cuneiforme foi um avanço significativo na história da humanidade, permitindo a preservação e transmissão de conhecimento e cultura ao longo das gerações. Seus vestígios continuam a ser estudados e decifrados pelos arqueólogos e historiadores até os dias de hoje, fornecendo insights valiosos sobre as antigas civilizações da Mesopotâmia. Assírios. Os assírios emergiam como uma potência militar na Mesopotâmia por volta do século XX a.C. Eles construíram um império expansivo com capital em Nínive e são conhecidos por suas habilidades militares avançadas e crueldade na guerra. Os assírios também contribuíram para o desenvolvimento da arte, literatura e administração na região. A Biblioteca de Nínive, uma das mais importantes bibliotecas da antiguidade, que pertenceu aos reis assírios, Nínive foi a capital do Império Neo-Assírio, localizada às margens do rio Tigre, no norte da Mesopotâmia, no local onde fica hoje Mossul, no Iraque. A Biblioteca de Nínive era uma das mais impressionantes do mundo antigo, contendo uma vasta coleção de tabuletas e argila, com textos em escrita cuneiforme. Abrangiam uma variedade de assuntos, incluindo mitologia, literatura, história, ciência, religião, leis e assuntos administrativos. A biblioteca foi fundada pelo rei assírio Assurbanipal, também conhecido como Assurbanipal ou Assurbanipal, que governou de 668 a 627 a.C. Ele era conhecido por seu patrocínio às artes e à cultura, e foi um grande colecionador de textos antigos. Assurbanipal investiu na coleta e cópia de textos de toda a Mesopotâmia e de outras regiões conquistadas pelo Império Assírio. A Biblioteca de Nínive foi descoberta por arqueólogos no século XIX, durante escavações realizadas nas ruínas da cidade antiga. As tabuletas encontradas forneceram uma riqueza de informações sobre a civilização assíria e outras culturas da Mesopotâmia. Muitos dos textos descobertos na biblioteca foram levados para museus em todo o mundo, onde são estudados e preservados até os dias de hoje. A descoberta da Biblioteca de Nínive foi um marco significativo na história da arqueologia e da compreensão da antiguidade, proporcionando os insights valiosos sobre a vida, cultura e pensamento das civilizações da Mesopotâmia.
Babilônios. A civilização babilônia, com sua capital em Babilônia, atingiu seu apogeu sob o reinado de Hammurabi, por volta de 1792 a 1750 a.C. Hammurabi é mais conhecido por seu Código de Leis, o Código de Hammurabi, uma das mais antigas coleções de leis escritas do mundo. Este código, gravado em uma estrela de pedra, é estabelecido normas de conduta e punições para diversos crimes, refletindo a preocupação com a justiça e a ordem social na sociedade babilônica. O Código de Hammurabi é uma das mais antigas coleções de leis escritas da história da humanidade. Foi promulgado pelo rei babilônico Hammurabi por volta de 1750 a.C. Durante o período em que ele governou a Babilônia, este código é considerado uma das primeiras tentativas de estabelecer um sistema legal abrangente e uniforme, aplicável a todos os cidadãos do Império. O Código de Hammurabi é escrito em uma estela de diorito, uma pedra de cor escura, e consiste em uma série de leis e punições destinadas a regular diversos aspectos da vida cotidiana e da sociedade babilônica. As leis abordavam uma ampla gama de assuntos, incluindo direito civil, direito comercial e criminal, família, propriedade e religião. Uma das características mais marcantes do Código de Hammurabi é a ideia de olho por olho, dente por dente, conhecida como Lei de Talião. Este princípio estabelece que a punição por um crime deve ser proporcional ao dano causado. Por exemplo, se alguém ferir gravemente outra pessoa, a punição seria uma lesão semelhante ao agressor. O Código de Hammurabi também reflete uma hierarquia social distinta, com diferentes leis e punições para diferentes classes de pessoas. Por exemplo, as penalidades para agressões contra pessoas de diferentes classes sociais variavam, com pena mais severas para crimes cometidos contra nobres e menos severas para crimes cometidos contra plebeus. Além das leis e punições, o Código de Hammurabi também continha disposições relacionadas à justiça e à administração legal. Ele estabelecia procedimentos para julgamentos, regulamentava taxas e multas e delineava os deveres e responsabilidades dos juízes e magistrados. Embora algumas das leis do Código de Hammurabi possam parecer severas ou injustas pelos padrões modernos, é importante reconhecer seu significado histórico, como um dos primeiros esforços documentados para estabelecer um sistema legal codificado. O Código influenciou muitos sistemas legais posteriores e sua descoberta e decifração pelos estudiosos modernos forneceram insights valiosos sobre a vida e a cultura da antiga Mesopotâmia.